Olá, turma da automação, professor Lucas aqui mais uma vez. Vamos fechar o nosso assunto que é contator magnético. Então a gente já entendeu o funcionamento do contator no nosso último vídeo. E eu vou fazer um apanhado de algumas vantagens e funcionalidades que esse componente tem. Então, principais vantagens. Primeiro, comando à distância. A gente não precisa ter um operador próximo ao equipamento para ficar manobrando aquele equipamento, ligando e desligando, tá? Isso daí provoca uma segurança no operador, né? Se ele não precisa estar próximo à máquina, no caso de uma operação indevida, de um acidente, ele também não vai ser afetado por esse acidente. Segunda vantagem, esse é um tipo de dispositivo capaz de realizar grande número de manobras. Então ele realiza aí 15 milhões de contatos antes de começar a falhar, né? Aproximadamente 15 milhões de contatos. Ele pode ser acionado 15 milhões de vezes aproximadamente antes de começar a ter um desgaste mecânico ou um desgaste elétrico ali. Então isso daí também vai de encontro ao nosso terceiro tópico, tá? Complementando esse elevado número de manobras, está também relacionado à forma como que ele pode ser conectado. Então ele permite diversas lógicas para acionamento de máquinas elétricas. É um componente muito pequeno, né? Então também não necessita de um grande espaço de montagem e ele garante o acionamento imediato. A gente não tem um atraso no acionamento. Do ponto de vista de acionamento de máquinas elétricas, a gente tem acionamento aí em questão de segundos, né? Talvez até de milésimos de segundos. Então o delay que a gente tem, a latência que a gente tem, não é relevante. Então a gente considera que do ponto de vista para acionar máquinas elétricas, o contato é imediato, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de contatos auxiliares ali, a gente vai ter milésimos de segundos. Então a gente considera que é um contato imediato. E por fim, ele tem uma faixa de operação, ele não funciona só numa tensão específica. Então ele consegue esse acionamento numa faixa entre mais ou menos 85% a 110% da tensão nominal prevista para ele. Então caso a gente tenha uma variação, uma oscilação na rede de alimentação, ele continua mantendo o seu funcionamento de forma relativamente regular. Perfeito? As principais vantagens são essas. Características. Ainda relacionado à vantagem, ele garante uma ligação rápida e segura do motor, né? Então, ele garante contato imediato, é o ponto das bobinas serem energizadas e iniciar a rotação do motor. Seguro porque pode ser feito à distância, garantindo a segurança do operador. Controle de alta corrente por meio de baixa corrente, coisa que a gente já citou também, né? A gente está controlando altas correntes na máquina elétrica através de um circuito de baixa corrente, através do qual circulam ali correntes de no máximo 10 amperes. Até porque se forem maiores, os nossos contatores auxiliares não vão suportar. Comando local ou à distância. A vantagem de permitir o comando à distância, mas ele também pode ser comandado de forma local. Utilizado em vários tipos de chave de partida. A gente vai conhecer as chaves de partidas nas próximas aulas, tá? Os sistemas de partidas e sempre com o uso de contatores. Então é um dispositivo que permite essa flexibilidade, né? Ele é empregado em todos os tipos de chaves de partida, tá? Reforçando mais uma vez a proteção do operador, se ele pode acionar à distância, ele está protegido. Garantia do desligamento do motor em caso de sobrecarga, então o contator magnético também atua com uma forma de dispositivo de proteção contra sobrecargas, tá? E, por fim, possibilidade de simplificação do sistema de operação e supervisão em uma instalação. Ele é um dispositivo que permite simplificar a instalação elétrica, principalmente relacionada a comandos elétricos, tá? Defeitos mais frequentes, para a gente finalizar.
Os defeitos, quando ocorrem, apesar de ser raros, né, é um equipamento com um grau de robustez considerado alto, mas quando a gente tem os defeitos, na maioria associados por tempo de funcionamento, né, já com equipamentos antigos ou que já foram utilizados muitas vezes, esses defeitos estão relacionados aí à sobrecarga na bobina magnética. Então é interessante a gente ter um sistema de alimentação equilibrado, tá? A gente não sobrealimentar a nossa bobina. A gente tem um sistema de isolação eficiente, porque um sistema deficiente também causa defeito no contator, diminui a vida útil dele. Pelo tempo de vida útil, desgaste excessivo dos contatos, então à medida que ele vai chaveando, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, isso daí causa um desgaste com o tempo. Então chega num momento em que o contator tem que ser trocado, não tem outra discussão. A resolução é trocar o equipamento. Tá? Sobreaquecimento dos contatos, né, relacionado ao ambiente em que ele está instalado, mas relacionado também à quantidade de corrente que está passando naquele elemento. Né? Quanto mais corrente, a tendência é que esquente mais. Nosso efeito Joule lá, que está implícito em tudo aí, né? Quando a gente está falando de movimentação de elétrons ou corrente elétrica. E por fim, efeitos mecânicos. Tá? Desgaste da mola, repetição de acionamentos, também causado muito pelo tempo de operação, muito comum em equipamentos que já estão desgastados pelo uso constante ou estão sendo utilizados há muito tempo. Fechou? Finalizamos o nosso assunto de contator magnético, são os 4 vídeos do dia aí, e na próxima aula a gente vai começar a empregar esses contatores nos diagramas de comando e nos diagramas de potência das máquinas elétricas. Até a próxima aula, turma!